Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Costa Fernandes Gomes, também conhecido como professor Fernando Fernandes ou Fê Cajueiro. Sou professor de Física do IFPB Campus Picuí e este é meu canal institucional que eu apelidei carinhosamente de Que Físico, o seu canal de Física no YouTube, é claro. Ô pressão, vou mandar pressão, mamãe. Ô pressão, vou mandar pressão, mamãe. Pressão, vou mandar pressão, mamãe. Ai, oi, pressão, vou mandar pressão, mamãe. Pressão, vou mandar pressão, mamãe. Pressão, vou mandar pressão, mamãe. Bota baixinho, bota baixinho. Preste atenção nisso aqui. Olá pessoal, tudo bem? Bem, estamos aqui, tentando empolgar com esse tema, pressão. Pois é, esse vai ser justamente o conteúdo na nossa próxima aula da semana, no caso, o tema desta microaula gravada, beleza? Justamente pressão, tá? Mas o que é pressão? Rapidamente vou dizer que é a relação de força sobre área, ok? Mas aí é que tá. Como isso se relaciona com o nosso conteúdo? Vimos, inicialmente, os estados físicos da matéria, os três principais estados. O estado sólido, líquido e o gasoso. Ok? Depois, diretamente a este conteúdo, falamos sobre densidade, que nada mais é que a relação de uma determinada massa e o volume que ela ocupa. E aí falamos que, dependendo do valor da densidade, para um certo fenômeno físico, podemos ter consequências diferentes para esse fenômeno. Dei o exemplo das ondas mecânicas, o som em particular. Se você pegar, por exemplo, um meio mais denso, ele tende a fazer com que o som se propague mais rapidamente, ou seja, tenha maior velocidade, se for no estado sólido, do que, por exemplo, no estado gasoso. Tendo um exemplo, o ar, a atmosfera. Então o som se propaga no ar com a velocidade bem mais baixa se comparado ao sólido, tá? Mas aí, onde pressão se encaixa nesses conteúdos já abordados? Né? Então, quando eu penso que pressão nada mais é que uma relação de força sobre área, ou como eu gosto de dizer, que é a densidade superficial de força, nós podemos entender a pressão como ser um conceito que resume essas duas informações para um dado sistema. E, consequentemente, pode estar associado diretamente ao fato de um certo sistema físico resistir, por exemplo, a uma força. Não exclusivamente, mas passa indiretamente essa ideia, o quanto que ele pode resistir a uma ou determinadas forças, né? Ou identificar como uma superfície pode se relacionar com as forças que atuam sobre ela. Um possível entendimento também de força, ok? Então, vamos lá. Com muita calma, vamos entender isso daí. Primeiramente, a forma mais fácil de entender força é justamente falando sobre os sólidos. Né? Então, você pega um sólido, como nós já vimos, um sólido no nosso conteúdo inicial, nós falamos que um sólido ele tem volume e forma bem definidos. Então, eu posso facilmente medir o volume dessa caixinha aqui, ou desse bloco, por exemplo, e esse menorzinho aqui. Então, o volume deles é bem fácil de medir. Se eu tiver uma simples régua, eu posso lá colocar e obter os seus valores de altura, comprimento e largura. Com isso, calcular o seu volume. Então, vamos lá. Como é que podemos entender a força nesses sistemas sólidos e principalmente quando eu tenho um sistema individualizado, ou seja, um único bloco, por exemplo. Então, se eu pego um bloquinho como esse aqui, esse objeto, e representando aqui uma força, vamos pegar esse marcador de texto, lembra bastante uma setinha, né? Então, se a gente põe justamente este marcador representando uma força, que poderia ser muito bem eu empurrar com o meu dedo
tá? Empurrar com o meu dedo este bloco, então, representando aqui por este marcador. Então, veja, estou fazendo uma força, e essa força atua numa determinada área, que é a parte superior deste objeto aqui. Então, quando eu relaciono quanto de força atua naquela área, né, eu tenho justamente uma densidade superficial de força. Nós vimos a ideia de densidade, que é a relação de massa, né, por volume. Neste caso, estamos falando da densidade, né, bem particular. Densidade de quê? Uma densidade, pega a ideia de massa, né, tirando este objeto, esta grandeza física, a massa, vamos substituir por força. Né? Posso ter uma força, posso ter 2 dedos apoiando aqui, enfim. Então, vamos pegar a grandeza física massa, substituí-la pela grandeza física força. Então, dado uma força, vou aplicar sobre, não mais o volume, mas sobre a região do espaço, uma área. Né? Então, sabendo quanto de força eu tenho naquela área, eu vou ter a grandeza física chamada pressão. Tá certo? Então, a pressão nada mais é, fisicamente é conhecida como tensão. E as tensões elas podem ser de 2 tipos. Né? Então, a relação de força sobre a área em física é conhecida como tensão, que pode ser de 2 tipos. A de tração, quando vamos dizer assim, eu estou puxando aquela superfície. Vou pegar a minha manga aqui, por exemplo, se a minha ideia é puxar isto tudo aqui, algo semelhante. Tem um zíperzinho aqui. Se eu puxo, né, o zíper para cima, então esta tensão corresponde a uma tração. Agora, quando essa relação de força sobre área atua na área de forma, né, digamos, a pressioná-la, digamos assim, empurrá-la, né, então nós temos justamente uma tensão chamada pressão, ok? Pois bem, então, como eu disse, a pressão pode ser entendida como a relação, né, a densidade superficial de força. Então, por meio da pressão, podemos entender, podemos compreender como uma dada força atua numa superfície. Podemos, claro, sempre falar sobre essas duas relações a todo e qualquer sistema físico. Mas o problema será que nem sempre é necessário falar tudo isso. Se eu puder resumir esta relação com um conceito, com a grandeza, facilita a minha vida. É o caso, justamente, da pressão. Então, se eu pego, por exemplo, um balão, ou se eu pego algo mais ligado ao nosso dia a dia, uma mangueira de um bujão, que liga o bujão ao fogão. Né? Então, aquilo tem uma capacidade de resistir à quantidade de gás que lá existe. Da mesma forma que o próprio bujão tem uma capacidade de resistir a um determinado volume, não de gás, porque lá é o GLP, gás liquefeito de petróleo, mas tem uma capacidade de resistir ao que está dentro dele. Então, em vez de ficar sempre informando o quanto de força por área tem, eu posso simplesmente falar o quanto de pressão o sistema suporta. Né? Uma forma de enxugar um raciocínio, né, que envolve uma relação de força sobre área, justamente por meio dessa grandeza chamada pressão. Tá? Então, temos algumas relações facilmente construídas aí quando a gente discute sólidos e quando a gente discute os sistemas individualizados, ou seja, uma única força atuando numa única área, por exemplo. Né? Então, como uma relação, ou melhor, como a pressão ela é definida pela razão de força sobre área, uma simples fração, onde eu tenho força como numerador e área como denominador, lembrando que este cálculo vai produzir um escalar, ou seja, uma grandeza física que não precisa de direção e sentido, apenas um valor e uma unidade. Então, temos aí a nossa definição de pressão, ok? Então, sendo assim, podemos analisar algumas situações envolvendo a ideia de pressão. O nosso corpo ele é muito bom para identificar pressões. Nós temos na nossa pele sensores de pressão. Então, como é que podemos detectar um exemplo simples?
né, da relação que podemos ter entre essas grandezas físicas. Tá? Então, imagine você, por exemplo, numa determinada festa, onde no início da festa, por exemplo, um show de forró lá e tal, você vai e encontra Juliette, nossa, campeã da Big Brother, São João de Campina Grande, e você, por algum motivo, né, tá descalço, e ela vem e pisa no seu pé de salto, aquele salto fininho, pisou no seu pé. Né? Nós temos aí, por exemplo, ela se apoiou totalmente sobre o salto. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos o peso, a força em questão discutida é o peso, né? Justamente de Juliette, né? O peso dela, massa vezes a gravidade, o peso dela, tá? E a área em si vai ser, vamos tentar ver aqui, por exemplo, suponha que a extremidade aqui seja a extremidade de um salto, okay? Que justamente pisou aí no teu pé. Então é uma área bem pequena, né? Bem pequena. Então o que é que acontece? Certamente você, né, vai ficar minimamente, né, minimamente bem incomodado. Ou até mesmo gritar de dor, ou tentar empurrar, né, já que eu tenho uma quantidade muito grande de força, né, numa determinada área. Então, a densidade superficial de força aí é muito grande. Tá? Então, o nosso corpo vai detectar aquilo. Ok? Da mesma forma, se eu pego, né, justamente a ponta de uma caneta, ó, e eu coloco, né, com a força constante aqui no meu braço, isso depois do tempo dói. Mas aí que tá. Depois, no final da festa, digamos que vocês se reencontram, né, o pezinho dela já está cansado, ela tirou o salto, foi abraçar você novamente e pisou, né, de novo no seu outro pé agora, né, vamos aliviar o seu pé, pisou no seu outro pé, mas agora um pé sem o salto. Veja, o peso dela continua sendo o mesmo, que é a massa vezes a gravidade, não porque a gente supor que isso mudou. Mas agora, como nós temos o pé, né, a área é muito maior se comparado ao que seria a área do salto, então nós temos a densidade superficial de força menor. Então isso, os seus sensores de pressão no pé, né, não vão sentir toda aquela pressão, consequentemente a sensação de dor vai ser muito menor ou talvez até mesmo nula. Então o que eu quero concluir, sim, aí voltando a falar da caneta também, como outro exemplo, se eu tampo a caneta, né, e coloco sobre o meu braço, a dor aqui vai ser bem menor já, tá? Porque a área em si da tampa é muito maior do que da ponta da caneta. O que eu quero concluir aqui, que dada uma situação constante, nesse caso, uma força constante, eu posso ter justamente uma pressão maior quando a área que essa força está sendo aplicada é menor. E terei uma pressão maior quando a área, né, onde nós estamos aplicando a força, ela será maior. Né? Também podemos trabalhar com outro exemplo bem simples. Né? Imagine, né, novamente, um bloquinho, então, o nosso próprio braço. Imagine agora ter que apenas colocar, né, na ponta, usar a ponta da caneta e colocar isso sobre o meu braço. Né? Certamente, né, se eu não aplicar nenhuma força, vai doer. Né? Não vai doer, perdão. Agora, se eu, de forma motosa, quiser a força maior, vou me prejudicar, porque posso até furar o meu braço. O que eu quero discutir com este exemplo aí? Então, se nós temos a mesma área aqui em questão que está constante é a área, se uma mesma área eu tenho duas situações distintas, eu aplico uma força maior e aplico uma força menor, eu terei também valores diferentes de pressão. Nesse caso, para uma área que é constante, tá? No caso a ponta, né? A ponta da caneta, então se eu aplico uma força maior, então eu aumento a densidade superficial de força, então eu terei uma pressão maior, consequentemente meu braço dói mais. Então, mais força, né, na mesma área. Agora, se eu aplico uma força menor, utilizando a mesma área, eu vou ter uma densidade superficial menor, consequentemente uma pressão menor. Então, se eu apenas apoio, não
me dói nada. Ok? Beleza, pessoal? E podemos, né, de certa forma, finalizar com um último raciocínio. O primeiro que eu construí, eu estava supondo uma força constante. Né? Esse segundo agora, a gente supôs, né, uma área constante. E se nós, né, supusermos também uma pressão constante, que relação nós teremos? Então, para um valor de pressão constante, quanto maior a força, devo ter, inevitavelmente, uma maior área, e quanto menor a força, terei uma menor área. Tá? Eu posso mostrar muito bem com um balão. Então, vejam, a pressão que existe aqui, que eu coloco por inflar esse balão, eu terei uma determinada quantidade, né, de força sobre uma área inteira, uma área interna aqui, a área do balão, a área interna, não falo do volume, mas a área interna. Como o balão tem a capacidade plástica, então se eu continuar soprando, vou continuar tendo o mesmo tipo de pressão, uma pressão constante, mas aí eu tenho uma quantidade, né, maior de força. Sim, mas eu tenho uma quantidade maior de área, já que o balão é elástico, né, e ele aumentou. Então isso faz com que eu tenha uma pressão constante aqui dentro, tá? Ok, pessoal? Pois bem, então essa é relações que podemos construir com o conceito e a definição de pressão. Mas o grande problema é como é que eu calculo a pressão quando eu tenho um líquido? Porque é fácil falar de um sólido. Né? É fácil dizer que eu apliquei uma força no sólido. Mas aí no líquido, como é que isso ocorre? Então, eu tenho, por exemplo, um copo com água aqui. Então, a ideia de pressão, como eu disse, nosso organismo tem vários sensores de pressão, um deles é o ouvido. Se a gente pega um mergulhadorzinho e ele mergulha aqui. Uou, tá? A gente que teve a oportunidade de nadar num rio mais fundo, um açude, um mar, piscina, sabe que o ouvido dói. Então, ele está detectando o aumento de pressão. Mas como é que eu calculo a pressão aqui dentro? Será que é força sobre área? Tem como saber que área é? Ou melhor, que força é também? Já é bem mais complicado. Não dá para utilizar a simples forma força sobre área. Também digo a mesma coisa para um balão. Né? Eu falei que internamente, ao soprar, tem um balão elástico, tem uma área dele em si. Mas como é que eu poderia identificar a força que aqui existe? Né? Como é que eu posso calcular a pressão que aqui existe, usando simplesmente o conceito de força sobre área? É bem mais complicado. Né? Por isso que em hidrostática a gente passa a utilizar outras ferramentas matemáticas para descrever, para quantificar, melhor dizendo, a pressão. Isso vai ser o tópico da nossa próxima semana. Agora, para concluir isso aqui, eu quero apenas mostrar para vocês o seguinte. Eu gostaria de mostrar para vocês uma pequena relação entre as unidades de pressão, que vale a pena a gente conhecer pelo uso que se dá. Então, conversão de unidades. Né? Faltou um Szinho aqui. Conversão de unidades para pressão. Então, ó, como disse inúmeras vezes na minha fala, pressão é força sobre área. Força a gente utiliza Newton e área, metro quadrado. Essas são as unidades do SI. Então, se eu tenho, por exemplo, a força de 1 Newton em 1 metro quadrado, eu tenho 1 Pascal. Né? A unidade é com letra minúscula, mas a sua abreviação com letra maiúscula. Né? 1 PA, 1 Pascal. Vejam que 1 Pascal é algo bem fraquinho, digamos assim. Né? 1 Newton, se você pensar 1 Newton de peso, basicamente pega um sabonete qualquer, todo mundo consegue segurar um sabonete na mão e coloca sobre 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é uma areazinha boa. Né? Na sua casa, por exemplo, provavelmente vai ser 4 quadradinhos de cerâmica, né? de lajota no chão. Vai ser 1 metro quadrado, quase isso. Se você botar um sabonete ali, né, você vai ter uma pressão ali de 1 Pascal. Né? Outras unidades, nós temos 1 atm, que é a pressão atmosférica. Né? Vamos ver bem direitinho o que é uma pressão atmosférica na nossa próxima aula. Mas vejam, ela equivale a aproximadamente 101.000
e 130 Pascal. Ou seja, 1,013, 10 a quinta Pascal. Então, aí sim, vejo que essa atmosfera que nós vivemos, ela é relativamente elevada, né? Então, como é que... Mas isso dói? Como é que a gente sente? A humanidade evoluiu no planeta Terra com esse tipo de pressão. Então, bem, a gente já está acostumado. Temos outra unidade que é 1 milímetro de mercúrio, que equivale a 133,3 Pascal. E, por fim, vamos relacionar ATM e milímetro de mercúrio. Um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Beleza, pessoal? Então, foi um prazer dar essa pequena aulinha, tá certo? E depois a gente interage mais com esse conteúdo, ok? Vou me despedindo por aqui, né? E valeu!